Estamos iniciando mais uma semana. Espero que tenham gostado da palavra da semana passada. A palavra dessa semana é um reflexo da palavra, de tudo aquilo que eu estudei para estar fazendo o estudo da semana passada. E enquanto eu fazia o estudo, eu trouxe muito para a minha realidade. Tudo aquilo que eu passo, que eu compartilho com vocês, primeiramente eu coloco sobre a minha vida. E depois de eu colocar sobre a minha vida, eu compartilho com vocês. Não significa que eu sempre vou levar uma vida perfeita, mas é o meu objetivo, tá? Caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Esse é o meu objetivo. Então, tudo aquilo que eu compartilho com vocês, na semana passada, eu já tinha a palavra dessa semana, porque durante o estudo eu já senti no meu coração que eu deveria trabalhar isso na minha vida. E o estudo dessa semana continua em Êxodo, Êxodo 4, 21, e também vamos falar de Êxodo 8, 19, mas eu vou iniciar em 4, 21. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, veja que você realize diante do faraó todos os milagres que eu lhe dei poder para realizar. Mas eu endureci o coração dele, e ele não deixará o povo ir. Aqui continua um reflexo da escolha do faraó de não deixar o povo ir e continuar oprimindo o povo de Israel, que estava sendo escravizado pelo Egito. Então, o nosso foco inicial aqui vai ser no seguinte trecho desse versículo: eu endurecerei o coração dele, e ele não deixará o povo ir. Isso fez eu refletir muito. E eu fiz a seguinte pergunta: por que o Senhor endureceu o coração do faraó? É difícil, né? Por quê? Você parou para pensar? Tudo aquilo que o povo do Egito passou porque o Senhor endureceu o coração do faraó? E daí eu comecei a entender e eu comecei a refletir. E quando você começa a refletir e a entender o Deus que você serve, você começa a ver que Ele é muito à frente do tempo. Que nós não vamos entender os porquês dele, mas todos os porquês existem. E esses porquês, principalmente aqui, estão firmados no conhecimento futuro do Senhor. Não era o desejo inicial que o Senhor endurecesse o coração do faraó, mas isso era um sentimento que já estava pregado no coração do faraó. Deus, desde o princípio, já sabia que o coração dele não iria se submeter a Deus. Então, a decisão de Deus endurecer o coração dele não foi uma imposição inicial de Deus, mas foi uma confirmação da rebeldia que já estava presente no coração do faraó. Ou seja, Deus, ele conhece o coração de todos os homens, de todos nós. E ele já sabia que o coração do faraó iria resistir, mesmo diante de tudo aquilo que iria passar, de todas as pragas, de todas as dificuldades. E um exemplo que uma vez eu escutei de um homem fala da seguinte forma: assim como o sol endurece o barro, derrete a cera, a palavra de Deus revela o verdadeiro estado do coração do homem. Ou seja, o sol é a presença do Senhor. O mesmo sol que ele firma o barro, ele também vai derreter a cera, porque ele é um só. Nós que somos diferentes. O faraó, nesse caso, escolheu ser como barro e ser endurecido. Nós, às vezes, vamos ser como ceras e vamos ser amolecidos, vamos ser derretidos. Ou seja, a palavra do Senhor, ela conhece o estado do nosso coração. Ela sabe do que o nosso coração é feito. E a reflexão que eu quero trazer inicial para a nossa semana é em quais áreas da sua vida você tem resistido à vontade de Deus.
Você já parou para refletir? A vontade de Deus, ela tem que ser soberana sobre a sua vida. Em quais áreas você tem resistido a essa vontade? E para firmar isso, nós vamos ler o Salmo 139, versículos 1 e 2. O Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. É aquilo que eu disse. Não era uma escolha de Deus endurecer o coração do faraó, mas Deus já sabia que o coração dele estava endurecido. Porque de longe ele percebe os pensamentos. De longe ele sonda. Ele sabe quando você vai se decidir levantar ou quando você vai se decidir deitar. Ele conhece, ele está muito à frente do tempo. Aí está os porquês que você nunca vai entender. Porque você não consegue entender o futuro. Eu só entendi os porquês da minha vida quando eu chego no hoje. Tudo aquilo que eu passei lá atrás, por muitas vezes eu posso ter me perguntado, às vezes eu não vou me lembrar agora, mas eu acredito que eu já me perguntei, por que Deus? Hoje, quando eu vejo para o meu passado, olho para o meu passado e vejo tudo que eu passei, todas as dificuldades, eu começo a entender que tudo aquilo que eu passei lá atrás foi para me trazer aqui hoje diante da câmera, para estar compartilhando um versículo bíblico com vocês. Aí está os porquês do Senhor. Então ele tem porquês na sua vida. Você só vai entender quando você der abertura para escutar a voz dele. Enquanto você não der abertura, você vai ser como o faraó. Você vai ter um coração rebelde. Em Êxodo 8:19, que é o segundo versículo base, que a gente vai estar trazendo para o estudo, vai falar: então os magos disseram ao faraó, isto é o dedo de Deus, mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis dar ouvidos, como o Senhor tinha dito. É aquilo que eu disse. Em Êxodo 4, o Senhor endureceu o coração, mas porque ele já sabia que em Êxodo 8, o coração do faraó permaneceria endurecido. Porque ele já sabia que o sentimento estava pregado. Os magos que estão sendo citados aqui, referidos, são pessoas que não tinham a fé firmada em Deus. Eram magos, como foi dito. Ou seja, pessoas que não eram crentes, já estavam crendo na soberania do Senhor, mas o faraó não estava. Será que você não tem sido, às vezes, como o faraó? Você está vendo os milagres ao seu redor, pessoas que não têm a mesma fé, não têm a fé firmada em Jesus, estão compartilhando com você, falando, isto é o dedo de Deus, e mesmo assim você tem escolhido estar com o coração duro? Será que você não tem passado? Começa a refletir na tua vida. E o que eu quero reafirmar de Êxodo 8:19 é isto é o dedo de Deus, mas o coração do faraó permaneceu endurecido. É muito pesado, né? Pessoas que não têm a fé firmada em Deus, nem sabem, vamos dizer assim, de Deus, reconhecer quem é Deus, mas você que tem o poder de decisão de mudar tudo aquilo que está se passando, você não reconhece. Você está passando pela prova, você está passando pela dificuldade como o faraó estava passando, e mesmo assim faraó decidiu continuar com o coração endurecido. Ou seja, decidiu não libertar o povo de Israel. Porque tudo isso estava acontecendo pela escolha dele de não libertar o povo de Deus. Então, será que você não tem percebido a soberania de Deus na tua vida? Será que você confia que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece contrário? Aqui até os magos perceberam que Deus estava no controle, mesmo eles passando por essas dificuldades. E lá em Romanos,
capítulo 9, 17 e 18, fala da seguinte forma: pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Aí está o porquê do Senhor. Ele escolheu mediante a tudo aquilo que ele sabia que estava pregado no coração do faraó, porque teria um propósito futuro. Se nós hoje estamos aqui estudando a palavra do Senhor, foi porque o coração do faraó lá atrás foi endurecido. Aí está os porquês do Senhor. Na tua vida você só vai entender quando você passou por tudo e você olha para trás. Aqui em Romanos é como se a gente estivesse olhando para trás. Em Romanos nós estamos no Novo Testamento e Êxodo é o Antigo Testamento. Ou seja, aqui é uma reflexão que Paulo fez sobre o Antigo Testamento, porque ele olhou lá atrás. Ele sabia que ele só estava ali por tudo aquilo que aconteceu. Por quê? Porque Deus é soberano. Aí está a soberania dele. Os planos dele têm que acontecer, independente se você vai escolher ou não. Eu tenho certeza que muitas das vezes lá atrás no passado Deus quis me usar, Deus quis que eu falasse da palavra dele e eu não quis. E às vezes eu passei por dificuldades porque Deus queria se mostrar soberano na minha vida para que hoje eu estivesse aqui. Então é esse entendimento que você tem que ter, que Deus é Deus, ponto. Ele é Deus. Ele escolhe e Ele quer que as coisas aconteçam da forma que Ele deseja. E quando nós somos fiéis a Ele, daí nós vivemos da paz que excede todo entendimento. Mas nós temos que andar de acordo com a vontade dele. O faraó só passou por tudo o que passou porque não quis andar de acordo com a vontade do Senhor. E não adianta você querer andar com a vontade do Senhor da boca para fora. Porque lá no Salmo 139 é aquilo que eu disse. Ele de longe percebe os meus pensamentos. Então não adianta você falar, mas você não agir. Você não ter isso pregado no interior do seu coração. É um cuidado que você tem que ter, porque Deus está muito à frente. Deus ele está sabendo tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que você está desejando executar. E por muitas vezes vem o Espírito Santo e fala: Vitor, não faz isso. Vitor, não vai por esse caminho. E eu escolho ir. E isso tem consequências. Como houve consequências na vida do faraó? Será que nós não temos vivido consequências por não estar escutando a voz do Espírito Santo? Porque às vezes ele está falando para você não ir por esse caminho. Ele está falando para você ir por esse, mas você escolhe ir por esse. O Senhor ele tem o melhor para você, Ele quer o melhor para você, porque Ele te ama. Ele deu o Filho dele por você, para te libertar dos seus pecados. Você acha que Ele não te ama? Mas Ele quer que a soberania dele seja feita. Ele quer que os desejos dele sejam feitos. Porque os desejos dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós estamos estudando isso na Bíblia, na igreja. A vontade dele é única, é maravilhosa. Mas nós temos que fazer a vontade dele. E nós só vamos entender que a vontade dele é maravilhosa quando nós se colocamos à disposição de executá-la. Eu estou aqui, executando a vontade dele. Eu poderia estar fazendo N coisas. Eu estou gravando um vídeo no domingo. Eu poderia estar passeando, eu poderia estar no shopping, mas eu estou fazendo a vontade dele. E eu tenho visto os benefícios na minha vida de ter uma vida onde eu exerço a vontade do Senhor. Não significa que eu não passo por dificuldades, mas significa que eu tenho um Consolador. E isso é maravilhoso, eu não nego. Isso é poderoso.
E para a gente caminhar para o final, para a conclusão, eu quero que você faça a seguinte pergunta ao decorrer da semana: há algo em sua vida que você precisa entregar ao Senhor em plena confiança? Como a soberania de Deus o ajuda a lidar com situações difíceis? Começa a colocar isso na tua semana. É aquilo que eu falei, até em meio à dificuldade, você tem que entender a soberania de Deus. E para estar finalizando, eu vou trazer um versículo que está lá em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, que o propósito dele prevaleça sobre a sua vida. Que o seu coração não brigue com a vontade do Senhor. Porque ele quer que a vontade dele aconteça. Ele quer que o propósito individual na tua vida que ele tem aconteça. Mas você precisa escutar a voz dele. Que você não tenha um coração duro. Que você consiga entregar a sua vida ao Senhor com plena confiança, para que você entenda que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que em meio às dificuldades, você vai glorificar e entender a soberania dele. Amém? Que vocês tenham uma boa semana. Se vocês precisarem de um amigo, alguém para conversar, podem contar comigo. Se tiverem alguma dificuldade em estar entendendo o estudo, também me mandem mensagem. E eu agradeço todos os feedbacks que eu tive semana passada. E se puderem me dar mais feedbacks, eu estou buscando me aperfeiçoar. Amém? Boa semana. Que Deus abençoe vocês.